Este é um B471, rádio produzido pela Philco no Brasil, nos anos 1970. Esse aqui são as primeiras versões, ele ainda usa transformador de saída de áudio, com um par de transistores. A versão posterior e última do B471 não usa esses transformadores, só usa transistores aqui na saída. Aqui dá para ver ele de frente, tem outro aqui. Para quem nunca viu um rádio como esse, é um rádio imponente, um rádio maravilhoso, lindo, cromado nas laterais, um gradeado cromado na frente, essas faixas superiores e inferiores, o dial numa posição muito agradável para fazer a sintonia, a logomarca da Philco com uma coroa ali, a logomarca característica da época. É um rádio muito lindo, mas algumas decisões que a gente tem que tomar na bancada são difíceis. Às vezes, e não raras vezes, né, a gente se vê numa encruzilhada. O que é um processo de restauração? É um processo em que a gente devolve o brilho, a beleza, a originalidade o máximo possível, para que o proprietário, quando receba o rádio, ele coloque pilhas, ligue o rádio e ele tenha um rádio funcionando, no mínimo, como eu digo, com as mesmas características de funcionamento e sensibilidade de quando ele saiu da loja. Então, quando eu estou fazendo um processo de restauração, quando nós estamos fazendo um processo de restauração, a gente fica imaginando que algum dia alguém entrou numa loja, que eu não sei aonde, em algum lugar no Brasil, com certeza no Brasil, esse rádio foi vendido aqui, e a pessoa olhou para esse rádio na vitrine. Na época não existia internet, evidente, né? Anos 1970. Talvez a pessoa tenha visto um anúncio numa revista qualquer e ela literalmente brilhou os olhos quando viu esse rádio. Porque ele é lindo mesmo. Não há dúvida de que talvez esse aqui seja até o mais bonito de toda a série Transglobe. E a pessoa então foi até a loja. Vamos imaginar que a pessoa chegou em casa do trabalho no final do dia, tirou os sapatos, sentou na cadeira do papai, ligou seu rádio. Televisão não era uma coisa muito comum naqueles anos. Vamos pensar que isso aqui é 1970. As pessoas que puderam correram às lojas com antecedência para comprar sua televisão, em sua imensa, esmagadora maioria, televisores preto e branco valvulados, para assistir a Copa de 1970, né? Ver aí os reis do futebol jogando. Eu não arrisco nominá-los porque eu sinceramente não entendo nada de futebol. Eu sei que posso falar em nome de Pelé, o rei Pelé, talvez Garrincha, que são nomes que estão aí na minha mente, mas não entendo nada. Até porque nasci no final dos anos 1970. Mas a pessoa chegou em casa, então, cansado do trabalho, depois de um dia, talvez um dia pesado, corrido, várias horas de deslocamento no trânsito, se for uma metrópole, e ele pega o jornal ou uma revista que ele gosta, ele acende seu cigarro, porque naquela época era comum o pai fazer isso, chegava em casa, na sala, sentava, acendia o cigarro. Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, a mãe traria um chimarrão. Aqueles que não conhecem o que é chimarrão, podem comentar aí no canal e eu mostro o que é o chimarrão. Uma cultura centenária aqui do Rio Grande do Sul e que nós todos temos. Nós não passamos 24 horas sem tomar um chimarrão aqui. Bom, e ele olha na revista e vê a foto desse rádio, o anúncio desse rádio. Ele fica maravilhado e ele então começa a fazer planos, se ele não tiver um poder aquisitivo muito alto, porque esse rádio, de fato, ele era caro. Nesse tempo ele era caro, principalmente porque ele foi lançado em 1970. E aí a pessoa entra na loja e finalmente compra esse rádio. Quando ela põe pilhas e liga, ela fica maravilhada com a sensibilidade e a seletividade desse rádio. Ele era incomparável em sua época, por isso que ele se chamou Super Transglobe, o rei dos rádios do Brasil. Mas voltando agora para o nosso dilema, um dilema é uma coisa que a gente não sabe como agir. Aqui a gente pode também dizer que está numa encruzilhada. Esse rádio já foi restaurado, ele está funcionando com toda a sensibilidade, ou pelo menos a sensibilidade que deve ter. Mas, logicamente, depois de tantos anos, são 50 anos,
nós tivemos que trocar componentes que estavam esgotados e há uma alteração nas bobinas de antena e osciladoras natural, uma alteração natural, devido aos 50 anos que esse rádio tem, né? Você tem aí um aparelho que tem nada mais, nada menos do que meio século, ele é o vovô dos rádios, né? Então ele tem uma alteração de circuito, e a gente tem um circuito aqui que é complexo, tem uma chave de ondas aqui que faz todas a comutação das faixas do rádio, tudo passa pela chave de ondas, então a gente já desoxidou ela, já limpou muito bem, já colocamos o limpa-contato de excelente qualidade, mas há uma complexidade natural aqui do circuito, como foi projetado esse rádio. Os sinais entram pela antena, seja antena de onda curta ou antena de onda média. Se nós falarmos da antena de onda média, ela está aqui, que é o ferrite que está na alça do rádio. Os sinais em ondas curtas, em frequências mais altas, então entram pela antena. E esses sinais são injetados nas bobinas de antena justamente por uma seção da chave de ondas. Depois das bobinas de antena, tem outra seção da chave de ondas que comuta a base do transistor amplificador de RF. E aí tem mais chave de ondas que comuta o transistor oscilador e mais chave de onda que comuta a saída do sinal. Bom, tudo isso é complexo nesse rádio e tudo isso se alterou depois de 50 anos. Só que o que acontece? A Philco colocou cera à vontade. E isso foi a Philco mesmo, porque a gente já olhou vários rádios desses em projetos de restauração e todos estão iguais. Olha esse. Todos eles estão com muita cera. Essa cera é de fábrica. Então aqui a gente tem o conjunto das bobinas osciladoras e o conjunto das bobinas de antena, e elas então estão com muita cera. A encruzilhada é justamente essa, e você vai comentar nesse vídeo. Eu vou pedir que você comente o seguinte: eu devo tirar essas ceras para fazer a calibragem do rádio e devolver ele à sensibilidade original, ou não? Ou eu deixo assim, porque ele está funcionando, ele está sintonizando, mas ele realmente não está com a sensibilidade que ele pode ter. Eu posso provar isso usando instrumentação, gerador de RF, voltímetro de AC, osciloscópio. Eu posso comprovar de que esse rádio precisa ser calibrado. Há até um pensamento do seguinte: talvez se você for um colega veterano, você vai dizer assim: Mauro, não mexa nas bobinas. Se o rádio está sintonizando, deixa assim. Nas eletrônicas lá nos anos 80 e 90 e 70, por que não? Os técnicos não mexiam nas bobinas, a não ser que alguém tivesse mexido. Porém, eu sei que eu posso melhorar a sensibilidade desse rádio. Eu posso fazer isso. Se eu tirar essa cera daqui, eu vou usar a técnica que eu já mostrei no canal. Eu uso um secador de cabelos no morno, eu derreto a cera vai sair, eu vou calibrar. Mas há talvez um pecado que eu vou cometer aqui. Se eu tirar a cera, eu vou alterar a originalidade do rádio. Eu vou ter que mexer, ele vai ficar mais sensível, depois eu vou colocar a cera de novo, mas o rádio não vai ser mais original. E há uma escola, provavelmente eu poderia chamá-la de escola conservadora, ou escola europeia de restauração, que prima pelo fato de que não se mexe na originalidade de um aparelho. Aqui nós provamos que é original. Dá para ver aqui, dá para ver nesse outro. Não foi alguém fora da fábrica que colocou essa cera, foi a própria fábrica, no processo de produção. Então, eis a dúvida, eis o dilema e a encruzilhada. O rádio está funcionando, está sensível, está restaurado, está praticamente pronto para devolver para o seu proprietário. Mas se eu não mexer na calibragem, eu não vou aumentar a sensibilidade, que é uma coisa que eu posso fazer. Este é o dilema de hoje. Comente nesse vídeo. O que você faria? Se você é um profissional de eletrônica, ou mesmo um hobbyista, você tem uma opinião pessoal. Você tiraria a cera e faria a calibragem do rádio para deixar ele mais sensível e deixar ele muito próximo, talvez até, por que não, risco a dizer, melhor do que quando ele era original, de fábrica, porque logicamente em 2022 nós temos alguns componentes com tecnologia melhorada, superior,
por exemplo, transistores japoneses para os estágios de amplificador de RF oscilador, que a gente substituiu nesse rádio. Então, você tiraria a cera e faria a calibragem? Ou você seria da escola conservadora, que diz que a gente não mexe na originalidade de um aparelho se ele está funcionando, então ele ficaria assim. Legal? Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.